Sejam todos bem-vindos, né? A casa do nosso Pai. O melhor lugar para nós estarmos é na casa do Senhor, não é verdade? Amém? Queria que os irmãos ficassem de pé, né, e abrissem a palavra do Senhor, onde se encontra em Lucas, Lucas 20, irmãos, 38. Amém, irmãos? 38. Amém, Jesus. Aqui, irmãos, diz assim: ora, Deus não é Deus de morto, mas de vivos, porque para Ele vivemos todos. Irmãos, como essa palavra tão pequena, irmão, mas tão poderosa, né? Ora, Deus não é Deus de morto, mas dos vivos, porque para eles vivemos todos. Verdade, irmãos? E é esse Deus vivo e poderoso que nós servimos, né? Esse Deus lindo, esse Deus que cura, esse Deus que restaura, né? Esse Deus que sara, que liberta, né? Esse Deus que nós devemos nos alegrar na casa do Senhor. Irmãos, que nós possamos estar nosso coração aberto para poder nos alegrar na presença do Senhor, porque é um Deus vivo, irmão, é um Deus poderoso, né? Vamos nos desprender, vamos levantar as nossas mãos, vamos glorificar o Senhor, vamos adorar esse Deus vivo que nós servimos, esse Deus poderoso. Todos estamos aqui, irmãos, somos vivos, né? Somos vivos no Senhor. Que o Espírito Santo de Deus possa nos tocar, para nós possamos adorar o Senhor, nos alegrar na presença do Senhor, né? Porque não é um Deus morto que nós servimos um Deus vivo, um Deus santo, um Deus maravilhoso, um Deus lindo, né? Um Deus que faz maravilhas em nossas vidas. Por isso que nós estamos aqui. É por causa desse Deus lindo e maravilhoso, vivo, que nós servimos, né? Ele que nos dá força, Ele que nos dá alegria, Ele que nos dá paz, Ele que nos dá saúde, né? Ele que nos trouxe a esse lugar, porque Ele tem algo grandioso para cada um de nós neste lugar. Amém, irmãos? Que você possa, né, desprender e adorar esse Deus vivo, poderoso, santo que nós servimos. Amém, irmãos? Amém? Aleluia, Deus. Obrigado, Jesus. Tu és santo, Senhor, né? Deus lindo, Deus poderoso que nós servimos. Só temos a agradecer. Amém, irmãos? Vamos orar, agradecendo esse nosso Deus. Feche os seus olhos e comecem a adorar o Senhor, louvar o Senhor, né? Orar da forma que você deseja. Deus santo e maravilhoso, Pai, obrigado, Jesus. Obrigado, Senhor, por estarmos aqui. Obrigado, Jesus, porque é o Senhor que tem nos fortalecido. Obrigado, Jesus, por nos fazer entender que nós servimos um Deus vivo, um Deus poderoso, um Deus santo, um Deus que todos os dias renova a nossa força. Obrigado, Jesus. Que o Senhor possa, Pai, tocar em cada mente, em cada coração, Deus. Para que possa estar atento, possa estar livre, Jesus. Para receber do Senhor tudo aquilo que o Senhor deseja. Para te adorar, Jesus, em espírito e em verdade. Né? Que nós possamos, todo impedimento, Deus, possa ser repreendido em nome de Jesus. Que o Senhor hoje possa encontrar em nós um coração de verdadeiros adoradores. Para te adorar, Pai, em espírito e em verdade. Porque é o Senhor Deus poderoso, um Deus que merece toda honra e toda glória e todo louvor. Que você possa, irmãos, adorar o Senhor com a convicção de que você está adorando o Deus santo, poderoso, Deus vivo que você serve. Em nome de Jesus. Amém, irmãos?
Amém. Glória a Deus, aleluia. Eu te busco, te encontro, me leva dentro em teu coração, face a face, sem o véu, transformado em teu amor. Eu te busco. Eu te busco, te encontro, me leva dentro em teu coração, face a face, sem o véu, transformado em teu amor. Aleluia! E eu nasci para olhar nos teus olhos. E eu fui criado para ver e amar como tu. Eu te busco, encontro, me leva dentro em teu coração, face a face, sem o véu, transformado em teu amor. E eu nasci para olhar nos teus olhos. E eu fui criado para ver e amar como tu. E eu nasci para para ver e amar como tu, de glória em glória, e toda glória a ti, e eu sou teu, de glória e toda glória a ti. E nós somos teus, Senhor, nós somos teus, de glória em glória, e toda glória a ti. E nós somos teus, Senhor, de glória e toda glória a ti, e eu sou teu. Nós somos teus, Senhor, de glória em glória nós pertencemos a ti. A tua glória está nesse lugar, nós cremos nisso, Senhor. A tua glória está aqui, aleluia. Vem nos inundar, Senhor, aleluia. Mostra-nos
o Pai. Aleluia. E o mundo clama. Vem se revelar a nós, Senhor. Nós queremos ver a tua face, Senhor. Nós clamamos, Senhor. E o mundo clama. Mostra-nos o Pai. Mostra-nos o Pai. E o mundo clama. Mostra-nos o Pai. Se revelar a nós, Senhor. E o mundo clama. Mostra-nos o Pai. Mostra-nos o Pai. E o mundo clama. Mostra-nos o Pai. Mostra-nos o Pai. E o mundo clama. Mostra-nos o Pai. Mostra-nos, Senhor, a tua face, Deus. E o mundo clama. Mostra-nos, Senhor Jesus. Aleluia. E eu me prostro para ti. Me dê mais de ti, menos de mim e mais de ti. E eu me prostro para te levantar. Menos de mim e mais de ti. E eu me prostro para ti. Aleluia. Aleluia. Cante isso ao Senhor. E eu me prostro. Me dê mais de ti. E mais de ti. E eu me prostro. Nós nos humilhamos aos teus pés, Senhor. Nós somos gratos a ti, Senhor. E eu me prostro. Que isso seja verdade, Senhor. Nós nos humilhamos, Senhor, na tua presença. Nos humilhamos, Senhor, diante de ti. Nós clamamos, Senhor, misericórdia. Nós clamamos por mais da tua presença em nós, Senhor. Nós clamamos por mais da tua presença, Senhor. Nós queremos nos entregar, Senhor. E eu me prostro. Me dê e mais de ti. Aleluia. Mais de ti, Senhor, mais de ti. Aleluia. Peça isso essa noite. Peça isso essa noite, Senhor, mais de ti. Diga, Senhor, mais de ti no meu coração. Mais de ti na minha vida. Eu sou grato a ti, Senhor, porque tu és um Deus de amor, um Deus que mudou a minha vida. Um Deus que fortalece. Aleluia, peça isso a Ele nessa noite. Diga, Senhor, obrigado por o Senhor mudar a minha vida. Nós queremos te seguir, nós queremos, Senhor, nos entregar a ti. Vem nos encher, Senhor, nessa noite. Aleluia. Deus prover o fogo. Eu sacrifício. Deus proveu
entrego por inteiro. Cante isso essa noite. Deus prover o fogo e eu sacrifício. Eu sou. Deus proveu o Espírito. Eu me entrego por inteiro. Enche-me, Deus. Enche-me, Deus. Enche-me, Deus. Enche-me. Enche-me, Deus. Enche-me, Deus. Deus prover o fogo e eu sacrifício. Deus proveu o Espírito. Eu me entrego por inteiro. Enche-me, Deus. Enche-me, Deus. Aleluia, cante isso essa noite. Enche-me, enche-me, Deus. Enche-me, Deus. Enche-me, Deus. Enche-me, aleluia. Enche-me até transbordar. Derrama a tua glória. Enche-me, Senhor, até transbordar. Derrama, 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 Senhor. Enche-me, vem, Senhor. Derrama, 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 Senhor. Derrama, Senhor. Enche-me até transbordar. Derrama, derrama a tua glória, Senhor. Enche-me, Deus. Enche-me, Deus. Enche-me, Deus. Enche-me. Enche, 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 Senhor. Vem inundar, Senhor. Com a tua glória, Senhor. Vem inundar, Senhor. Vem inundar, Senhor. Enche-me, Senhor, na tua presença. Enche-me, enche-me, Deus. Enche-me, enche-me, enche-me. Derrama a tua glória. Aleluia, nós cantamos isso, Senhor. Derrama, derrama. Derrama, derrama. Cantamos, nós cantamos. Enche-me, enche-me, Senhor. Enche a tua igreja, Senhor. Enche a tua igreja, Senhor. Enche, 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 Senhor. Enche a tua igreja. Enche, enche, Senhor, com a tua glória. Aleluia. Derrama, derrama. Ora na bala, cantore, cantore. Oh, cantore. Ora na bala, bala. Ora na bala, yera na bala. Pra cantore, la la.
balabalás. Oh, cantore la balabalás. Oh, la bala cantore. Espírito, enche-me até transbordar. Derrama a tua glória. Enche-me, Senhor, até transbordar. Derrama, Senhor. Derrama, Espírito. Derrama, derrama. Derrama, Espírito de vida. Vem nos curar, Senhor. Vem nos curar, Espírito. Espírito. Água, água da vida. Derrama, Deus, a tua cura, Senhor. Derrama, Senhor, Espírito. Espírito, Espírito Santo, Espírito Santo. Espírito, Espírito de Deus. Vem com teu fogo, Senhor. Yeshua, cantorei a Mashiach. Espírito, Espírito de Deus. Espírito de vida. Espírito de vida. Vem sobre nós. Vem sobre nós. Vem sobre nós. Espírito de Deus, Espírito de Deus, nós queremos abrir o nosso coração. Nosso coração seja o centro da tua morada, Senhor. Vem nos purificar, vem nos avivar, vem nos avivar. Aviva a tua igreja, Senhor. Aviva-me, Senhor. Aviva o meu coração. Aviva o meu coração. Aviva, Senhor. Que não haja mais frieza. Que não haja mais dureza, Senhor. Troque o coração de pedra por um de carne. Um coração sensível à tua presença. Um coração cheio do teu amor. Cheio de compaixão, de misericórdia, Senhor. Um coração sedento por ti. Um coração que te ama. Enche-me, Deus, enche-me, Deus, enche-me, Deus, enche-me, enche-me, Deus, enche. Cante isso ao Senhor. Enche-me, Deus, enche-me. Enche-me, Deus. Enche-me. Que isso seja verdade. Enche-me. Que isso seja verdade, Senhor. Enche-me. Eis-nos aqui, Senhor. Aleluia. Aleluia. Glórias ao Senhor. Aleluia.
Aleluia, Deus. Como tu és santo, Senhor. Como tu és santo, Jesus. Aleluia, Deus. Como o Senhor é maravilhoso. Desculpa, irmão, é porque eu estou meio ruim da garganta. Queria que os irmãos abrissem a palavra do Senhor. E 2 Coríntios 9. Amém? Então, verso 7. Amém, irmãos? Aleluia, Jesus. Como tu és bom, Senhor. Aleluia, Deus. Amém? Todos acharam? A minha. Queria que os irmãos levantassem. Em reverência à palavra do Senhor. Amém, irmãos? Aqueles que puderem ficar de pé. Nosso Deus. Em reverência a Ele. Amém? Cada um contribua. 2 Coríntios 9, 7. Amém, irmãos? Cada um contribua segundo tiver proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama quem dá com alegria. Aleluia, irmãos. Deus, Ele ama aquele que dá com alegria. Como é maravilhoso, irmãos, que você possa vir ofertar com alegria no seu coração, que você não venha com tristezas, mas sim com alegria, porque Deus, Ele merece. Ele diz como nós alegramos o coração do Senhor, quando nós ofertamos com alegria. Não importa a quantidade, irmãos, do que você vai ofertar, mas que seja de coração. Então você é livre, irmãos, para vir ofertar ao Senhor, sair do seu lugar e ofertar ao nosso Deus. Amém? Amém, irmãos. Jesus. Vamos orar, né, irmãos? Vamos orar pela oferta, pelo dízimo. E assim que nós orarmos pela oferta, pelo dízimo, eu quero dar um pequeno testemunho, rapidinho. Amém, irmãos? Nosso pastor me autorizou, disse que eu poderia, e Deus, Ele sabe todas as coisas. Quando nós só temos que dizer, eis-me aqui. Quando Deus, Ele faz, nós temos que compartilhar. Amém? Vamos orar. Senhor, obrigado. Obrigada, Jesus, por cada oferta, Senhor. Obrigado, Pai amado, pela vida de cada irmão, Pai amado, que ofertou. Obrigado, Pai amado, pela Tua provisão na vida de cada um deles. Nós somos gratos a Ti, Senhor. Aquele que não ofertou, Pai, que o Senhor possa dar provisão, Jesus, mas que hoje ele possa ofertar o seu coração, que é o nosso maior tesouro, Pai. Ofertar a Ti, de busca cada vez mais a Ti, Senhor. Em nome de Jesus, Pai. Obrigado, Jesus, por cada oferta. Obrigado, Pai amado, pela vida de cada um que dizimou na casa do Senhor, Pai. Em nome de Jesus, que é para o mantimento da Tua casa, Deus. Dá sabedoria, Pai amado, a cada um, Deus, que lida com essa quantia, Senhor. Que venha, Senhor amado, só suprir a necessidade da casa do Senhor. Porque o que nós ofertamos, Pai, é para a necessidade da Tua casa. Nós somos gratos a Ti, porque temos com que ofertar, Pai. Muito obrigado. Em nome de Jesus, Pai amado, é que eu oro. E eu agradeço por tudo. Amém. Amém, irmãos. Amém. Amém, irmãos. Eu não vou tomar muito tempo, mas eu quero compartilhar algo muito sério com os irmãos. E que como Deus é maravilhoso. Quando eu disse, nós servimos um Deus vivo, irmãos, e poderoso, porque é verdade. Nós só precisamos crer, confiar. E quando o pastor me mandou uma mensagem,
que se eu poderia dirigir o culto hoje, eu busquei em Deus, porque eu sentava e eu não levantava, só se tivesse alguém para me ajudar. Eu deitava, se meu esposo não me segurasse, eu não me levantava, né? E naquele momento eu dizia, Senhor, eis-me aqui, mas aquilo dizia assim, tu não vai conseguir, tu não vai conseguir. E eu comecei a orar e eu creio que o pastor viu que a mensagenzinha ficou azul, mas eu demorei um pouco a responder, porque eu estava buscando em Deus, irmão, força, né, para não dizer o não, porque quando você diz, eis-me aqui para o Senhor, é assim que tem que ser, né? Ser firme, fiel ao Senhor. Eu digo, Deus, me ajuda, né? E eu disse para o pastor, posso sim, pastor, né? E viemos para o culto, irmãos. E os irmãos da intercessão viram como eu cheguei. Eu sentei, mas eu não podia me levantar. Eu estava justamente pedindo ajuda para a irmã Eliana, para a irmã para o meu esposo me levantar, né? A irmã Laís, perdão. Mas Deus, Ele é tão poderoso, né, que quando você precisa crer. E no momento os irmãos disseram, eu creio que quando nós terminarmos de orar, você vai levantar. E para a honra e glória do Senhor, irmãos, eu estou aqui. Eu já subi essa escada, eu já desci, e eu creio no nosso Deus vivo que nós servimos, que eu não vou sentir mais, né? Eu creio. Então, 4 dias, irmãos, eu sem conseguir me mover. Está aí minha nora que sabe, meu esposo, né, o que eu estava passando. Mas nenhum momento eu disse, Senhor, por que isso? Eu dizia, Senhor, eu creio que vai passar. Eu creio que é só uma tempestade, que nem da agora na intercessão. A tempestade é nossa vida, irmão. Mas nós precisamos crer, confiar que nós temos um maior que tudo, né? Nós temos um Deus vivo que luta por nós. Se eu tivesse desistido, eu estaria lá entrevada em cima da minha cama. Mas eu creio no Deus que eu sirvo. Eu digo, eu vou, Pai, eu vou. Mas eu venho curada pelo Senhor daquele da tua casa. E eis-me aqui, irmãos, para a honra e glória do Senhor. Eu não podia sair daqui sem testemunhar o que Deus fez na minha vida. Então que você possa crer, que você possa confiar, que o Deus vivo que nós servimos, irmão, não importa o que você esteja passando, mas Ele pode, eu não posso, mas Deus pode, né? Eu não posso, irmão, mas Deus pode. E que isso, irmãos, eu estou compartilhando com muita alegria no meu coração, porque quando nós cremos, Ele faz. Então você possa confiar verdadeiramente no Senhor, né, que Ele vai fazer. Sou grata a Deus e obrigado pela oportunidade de poder compartilhar isso aos meus irmãos. Amém? Muito obrigado. Amém, Senhor. Orar pelo nosso pastor, mas ele já é abençoado, né? Mas que você possa levantar a mão e abençoar mais ainda esse homem de Deus, né? Mas orar também pelos nossos corações, porque eu sei que Deus, Ele já ministrou o coração dele, que hoje Ele vai ministrar o nosso. Amém, irmãos? Oh, Pai amado, obrigada, Jesus, pela vida do nosso pastor, o homem que o Senhor colocou em nossas vidas, Jesus, para nos ajudar. Obrigada, Senhor, porque eu creio que o Senhor já ministrou o coração dele tudo aquilo que nós necessitamos receber de Ti. Oh, Pai amado, nos apresenta cada coração aqui nessa noite, Deus. Que nós possamos estar atentos, que nada venha tirar, Senhor, a distração, nada venha impedir, Jesus, o que o Senhor tem para ministrar o nosso coração nessa noite, através da vida do nosso pastor, Pai. É no poder do Teu santo nome que eu oro e eu agradeço. Amém, Jesus. Amém, Senhor. Glória a Deus. Graça e paz, irmãos. Você está bem? Aleluia. Antes de ministrar a palavra, eu quero poder dar alguns avisos, tá bom? Alguns avisos importantes. Neste domingo nós teremos o culto de celebração e também homenagem ao Dia dos Pais. Não falte, domingo, esteja aqui às 18 horas. As crianças estão preparando uma homenagem para os pais, tá bom?
Por isso eu digo para você, não falte. Eu sei que você tem oportunidade de almoçar com seu pai domingo, quem ainda tem, né? Alguns já não têm mais, partiram para o Senhor, mas se você puder, aí você esteja aqui no domingo à noite para você, homem, ser homenageado, amém? E todos nós podermos ouvir da palavra do Senhor. Glória a Deus por isso. Muito bem. No próximo sábado, sem ser este, dia 20, tá bom? A gente vai fazer um culto de ação de graças lá na nossa casa, tá bom? Onde nós residimos hoje. E estão todos convidados. Amém, irmão? Para toda a igreja, a gente vai, na segunda é meu aniversário, dia 15, e na quinta-feira aniversário da minha esposa, e a gente vai fazer um culto de ação de graças em casa, dia 20. Amém? Quem está convidado? Toda a igreja, tá bom? Você é nosso convidado para estar lá, adorar ao Senhor. Não sei que horas vai acabar, pelas 220 homenagens e oportunidades que os irmãos vão ter de louvar, de bendizer o Senhor. Mas nós vamos começar às 7h30, tá bom? Amém, irmão? Por favor, você vai estar nos alegrando muito estando lá conosco no dia 20. No final do mês tem Rede Jovem, dia 27 desse mês. E nós começamos, irmãos, como igreja, a gente tem algumas coisas a fazer nessa casa, algumas construções, não somente aqui, como também nossas missões. E nós decidimos, junto com a liderança da igreja, todos os líderes, decidimos fazer, levantar uma oferta individual de R$20, específico para construção, tá bom? Então, se você quiser mensalmente ofertar os R$20 para construção, você procura a secretária da igreja, a nossa irmã Eliana Gomes, que hoje não está comendo pipoca, e aí você dá o seu nome para ela e marca a data que você vai ofertar os R$20. Amém, irmãos? Essa oferta é específica, tá bom? Específica para algumas obras realmente estruturais que nós precisamos. Aleluia. Muito bem. E já lembro os irmãos, dia 6 de setembro, 11 da noite, nós vamos ter uma vigília, tá bom? Do dia 6 para o dia 7 de setembro. Começa às 11, termina às 6 da manhã, tá bom? Estamos definindo o local. Assim que tiver definido a vigília, o local da vigília, nós avisamos na igreja onde vai ser. Aleluia. Glória a Deus. Vamos para a palavra do Senhor. Abra comigo o livro de Hebreus, no capítulo 11. Hebreus, capítulo 11. Irmãos, eu fico muito alegre com o Senhor quando vejo que Deus, a cada tempo e a cada instante da nossa vida, continua fazendo milagres. Amém, irmãos? Já vimos nessa casa inúmeros milagres de Deus. E creio que ainda maiores virão. Ainda maiores estão por acontecer. E eu lhe digo, Deus quer usar a sua vida. Deus quer usar a sua mão. Deus quer usar a sua boca. Deixa Deus lhe usar. Deixa Deus lhe usar. Hebreus 11, verso 7. Somente eu quero falar sobre esta família e sobre este tempo. Se você achou, diz glória a Deus. Pela fé, Noé, divinamente instruído acerca de acontecimentos que ainda não se viam, e sendo, repita comigo, temente a Deus, aparelhou uma arca para a salvação de sua casa, pela qual condenou o mundo e se tornou herdeiro da justiça que vem da fé. Aleluia. Vamos orar. Pai, muito obrigado por tua palavra. Eu te agradeço por tua misericórdia e tua bondade, Jesus. Pedimos que a tua palavra alcance o nosso coração, que ela possa exceder somente o entendimento, mas que ela alcance o nosso coração.
e que o nosso coração, como uma terra fértil, possa receber essa palavra e que ela frutifique em nós, a 30, a 60 e a 100 por um, para que o Senhor seja sempre glorificado em nós e através de nós. Obrigado por essa noite, obrigado, Senhor. Pedimos, toma cativo a nossa mente, repreendemos toda ave de rapina, toda desatenção, tudo aquilo que pode roubar a nossa atenção da Tua palavra, Senhor. Te louvamos, pois o Senhor é bom, e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, esses dias eu tenho refletido sobre algumas coisas e meditado sobre alguns textos. E toda vez que a gente para meditar, a gente investe tempo em ler, amém? A palavra de Deus, mas eu lhe digo, pare algum tempo para meditar também. O que é meditar, pastor? É deixar o texto falar com você. Porque você lê o texto e muitas vezes você quer interpretar o texto quando está lendo. E eu falo isso por experiência própria, né? Às vezes a gente está lendo a Bíblia, querendo interpretar a Bíblia, querendo extrair algo da Bíblia, né? Que a gente possa estar procurando como um tesouro, e isso não é errado. A Bíblia realmente é um tesouro, é a sabedoria de Deus, que é um tesouro que deve ser buscado por cada um de nós. Amém? Mas eu lhe digo, pare um pouquinho, deixe a Bíblia falar com você. Esvazie sua mente quando você estiver lendo ou depois da sua leitura e deixe realmente o Espírito do Senhor revelar, manifestar aquilo que a palavra de Deus quer falar conosco. Aleluia. Isso é meditar. Quando o salmista no Salmo 1 diz, na tua lei medito de dia e de noite. Não é simplesmente ler, mas sim meditar. Estar com ela em nossa consciência, em nossa mente, e deixar que o seu Espírito faça com que esta palavra se torne vida em nós. Amém? E sobre isto eu estava meditando sobre salvação. Deus tem ministrado ao meu coração sobre salvação de pessoas, sobre salvação de famílias, e eu creio e tenho orado para que o Senhor acrescente no meio de nós, alcance novas pessoas, que o Senhor realmente busque os perdidos e que Ele nos estruture como igreja para ajudar aqueles que estão perdidos. Amém? Mas a nossa casa, ou parte dela, também está perdida. Parte da nossa casa, da nossa família ainda não é alcançada pelo Senhor. Ainda precisa, necessita, carece que nosso Deus salve aquelas pessoas. Amém, irmãos? E eu sei que de vez em quando nós oramos por isso. E eu digo de vez em quando porque a gente ora por tanta coisa que às vezes esquece algumas outras. A pastora sempre brinca lá em casa para a Glória, quando a Glória vai dormir, ela diz, ai, mas eu não estou com sono ainda. Meia-noite, presta atenção. Meia-noite, mas eu ainda não estou com sono. A Dari diz, eu vou te dar minha lista de oração. Toma. Aí tu pega e vai orar. No instante tu vai dormir. Porque a gente ora por muitas coisas, amém? Mas a gente precisa tomar atitudes. E eu quero falar nessa noite sobre 5 ações, atitudes, que nós precisamos tomar para que a nossa família seja salva. Amém? Para que aqueles que ainda não são alcançados por Cristo, sejam alcançados. Que o amor de Deus também recaia sobre eles. E quando eu olho para a vida de Noé, para o texto a qual a palavra de Deus relata sobre Noé, não só em Gênesis, quando conta a história, quando relata a história, mas você percebe que em toda a Escritura, Deus faz questão de voltar um tempo de Noé. Ele cita, Jesus fala sobre o tempo de Noé, quando ele está falando do fim, e assim como no tempo de Noé, Mateus 23, 24, quando ele está falando dos últimos dias, o povo vai estar casando, o povo vai estar vivendo de forma deliberadamente no pecado, e Deus, o seu Filho Jesus, voltará, assim como foi no tempo de Noé. Amém? Só que Noé, irmãos, tinha algo precioso de Deus. Não só de andar com o Senhor, não só de ter um coração temente a Deus, mas havia no coração de Noé o desejo de salvar a sua família. Quando ele ouve de Deus que viria o dilúvio, que a terra seria dizimada e todos os habitantes dela, ele teve a oportunidade de fazer com que a sua família pudesse ser salva.
E isso levou a Noé a tomar atitudes importantes que eu lhe digo, nós também precisamos tomar. Amém? Precisamos trabalhar para que a nossa família seja salva. Há um trabalho nosso a ser executado para que a nossa casa seja alcançada. Às vezes a gente joga sobre a costa de Deus a responsabilidade de alcançar a nossa família, quando nós também temos um papel fundamental nisso. Por quê, pastor? Porque a primeira ação que eu preciso tomar para que a minha casa seja salva é dar um bom testemunho. Não tem como eu querer a salvação da minha casa e a minha ação, a minha atitude não respaldar o Deus que pode salvá-los. É incoerente eu desejar com que o Senhor salve a minha família, mas eu não dou um bom testemunho dentro da minha própria casa. Amém? Agora preste atenção. Quando a Bíblia fala de Noé no livro de Gênesis, a Bíblia diz que havia um homem no meio de uma geração inteira perversa. O mundo perdido, irmãos, mas havia um homem temente a Deus. Um homem que tinha testemunho, mesmo com toda a geração perdida. Você está aqui? O que isso nos relata? Irmãos, nós não podemos ser Maria vai com as outras. Não, todo mundo vive assim. Todo mundo faz assim. Não, nós não somos todo mundo. Amém, irmãos? Se a gente quer testemunhar de Cristo para que a nossa casa seja salva, eu não posso viver como todo mundo. Eu preciso viver como Cristo viveu. E Noé, irmãos, foi este homem. Baixa um pouquinho lá esse microfone, que quando eu subo um pouquinho o tom aqui, baixa lá um pouquinho, por favor. Noé foi um homem diferente no meio da sua geração. E por ser este homem diferente, Deus concebeu a ele graça de não ser salvo sozinho. Amém, irmãos? Deus poderia salvar só Noé e a sua esposa, sim ou não? Sim, Deus é Deus. Só que Ele permitiu com que toda a sua família fosse salva. Por que Deus fez isso? Porque Deus ama a família, irmãos. Deus não só criou e estabeleceu a família em Gênesis, como Ele ama a família. Ele cuida, Ele tem zelo pela família. Amém? E se nós desejamos que a nossa casa também seja alcançada, seja salva, a minha primeira ação, a minha primeira atitude, que eu desejo isso para minha casa, é dar um bom testemunho. Hebreus, quando está falando dos heróis da fé, diz que Noé era um homem temente a Deus. Temente a Deus. Temer a Deus implica em nós vivermos em obediência à sua direção. Perceba que o escritor de Hebreus, ele faz questão de destacar de que quando Noé foi avisado daquilo que iria acontecer, quando Noé ouviu de Deus que viria o dilúvio, que toda aquela geração seria morta, ele decidiu viver em obediência ao Senhor. E eu lhe digo, alguns historiadores dizem que a arca demorou 100 anos para ser construída. 100 anos ele viveu em obediência a Deus. 100 anos. Ele não obedeceu 5. Ele não viveu temente ao Senhor 3 anos. Ele viveu 100 anos, temendo a Deus e obedecendo a sua direção. Mesmo quando todos o chamavam de louco, mesmo quando todos o criticavam, rapaz, esse cara é leso, construindo um barco desse tamanho. Mesmo assim, por toda a sua vida, ele permaneceu temendo ao Senhor. Por quê, pastor? Porque ele tinha um propósito. Não era simplesmente em obedecer a Deus, mas ele tinha a oportunidade de salvar a sua família. Amém, irmãos?
E eu lhe digo, a nossa responsabilidade em obedecer a Deus também precisa ser porque desejar que a nossa casa seja salva. Ou você é egoísta? Que você vá para o céu e o resto que se lave? Eu creio que não. Eu creio que nenhum de nós deseja estar no céu, no paraíso, no seio de Abraão, e olhar para o inferno e ver nossos parentes lá. Tenho certeza que nenhum de nós deseja. Por mais que a gente não goste de um e de outro. Não é verdade, irmã? Mas que a gente não se bique com todo mundo, né? A gente não deseja isso. E nós precisamos buscar viver em obediência e temor a Deus, não importando o tempo. Por quê? Porque se você vive assim, você vai viver sempre dando bom testemunho. Dando bom testemunho, irmãos. E é impressionante como o passar dos anos e do tempo, nós vamos esquecendo alguns princípios importantes, nós vamos relevando a nossa vida e o nosso testemunho, querendo viver de qualquer jeito, porque não, já falei tanto, já fiz tanto, já mudei tanto, mas não, eu lhe digo, Noé suportou 100 anos até acontecer o dilúvio, temendo a Deus. Amém, irmãos? Quando a gente chegar no quarto ponto, você vai entender isso. Mas a gente não pode retroceder. A gente precisa investir na nossa vida de obediência a Deus e de temor a Ele, por desejar que a nossa casa seja salva. Amém. Vire para o seu irmão e diga para ele: trabalhe. Trabalhe no seu bom testemunho. É a nossa primeira atitude, irmãos, darmos um bom testemunho. Segunda ação que nós precisamos ter dentro da nossa casa, se nós desejamos que ela seja salva, manifestando os frutos do Espírito. Perceba algo importante no texto. Abra comigo Gálatas capítulo 5. E eu vou lhe explicar isso claramente. Porque é importante nós manifestarmos os frutos do Espírito dentro da nossa casa. Gálatas capítulo 5, e eu vou ler com você do 19 em diante, tá bom? Eu quero ler as obras da carne para você entender isso profundamente. Você achou? Amém. Se não, você acompanha no Data Show, Gálatas 5:19. Diz assim, Paulo escrevendo: ora, as obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizade. Com quem você se torna inimigo? Relacionamento com o outro. Posso seguir? Outra obra da carne: porfias, ciúme. De quem você tem ciúme? Ira. Com quem você se ira? Com quem você discorda? Você está aqui comigo, irmão? Você está vendo que você pode manchar o seu testemunho praticando as obras da carne, dizendo que é crente e gerando discórdia, dissensão, facção, inveja. Isso fala de relacionamento. Isso fala de lidar com o outro, com o próximo. Tudo isso são obras da carne. Um crente que vive irado, que vive com ciúmes, que vive com dissensões, que vive com inveja, que vive... Meu irmão, como vai salvar a sua casa? Como vai ter o seu testemunho como alguém que foi mudado e transformado por Deus? Como? Fica difícil você falar algo e viver completamente diferente. Amém? Se nós realmente nascemos de novo e temos dentro de nós, e eu creio que nessa casa, homens e mulheres cheios do Espírito Santo, amém? Como nós devemos andar? Ramon volta um pouquinho para o versículo 16. Como é que diz aí que nós devemos andar, irmãos? Andar no Espírito, não fazendo as obras da carne. Andai no Espírito. Quem anda no Espírito se ira, sim, mas não peca.
Que o problema não é ficar irado. O problema é o que nós fazemos com a ira. Irai-vos, mas não pequeis. Não diz que a gente não vai ficar irado. Não diz que a gente não vai dar vontade de dar uma mãozada. Não diz. Não diz que a gente vai... Oh, Jesus, me controla, Senhor, porque se não for o Senhor... Não diz isso. A questão, quem domina a minha vida? Se é a ira ou se é o Espírito Santo? Se eu ando pelo Espírito ou se eu ando na carne? Porque dependendo quem governa as suas ações, vai ser a sua reação. Se quem governa as suas ações e as suas palavras são o Espírito de Deus, da sua boca fluirá as coisas do Espírito de Deus. Se quem governa a sua palavra e as suas ações é a sua carne, automaticamente, o que vai manifestar no dia de ira são as obras da carne. Amém. Diga comigo, a minha segunda ação para que a minha casa seja salva é manifestar os frutos do Espírito Santo. Amém. E eu nem vou ler o fruto do Espírito Santo, tá bom? Porque você conhece. Coisas semelhantes a essas, as obras da carne, não faça. Não seja alguém que gera sempre intrigas, discussões dentro da sua casa. Não seja. Seja alguém que produz paz. Seja alguém que carrega a paz. Aleluia, irmãos. Nós precisamos. Terceira ação que nós precisamos ter dentro da nossa casa: pregar a palavra. Pastor, por que a pregação da palavra não é a primeira? Porque se você prega a palavra, mas vive totalmente diferente dela, você é um hipócrita. E aí nós vamos ouvir: se for para ser crente que nem tu, eu não quero. Porque eu só posso pregar a palavra, irmãos, quando eu tenho um bom testemunho. Pastor, mas a palavra não tem poder em si só? Tem, irmãos, e é maravilhosa. A palavra de Deus, ela é poderosa. Amém? Só da pessoa ler, o Espírito do Senhor pode alcançar a vida dela. Só dela ler a Bíblia, Deus pode alcançar o seu coração. Amém? Uma vez eu ouvindo uma pregação, uma ministração do pastor Renato Freitas, eu acho, não me falha a memória o nome dele, e ele conta o testemunho de um muçulmano que queria pregar o Islã numa comunidade cristã, e ele, para saber ou conhecer como é que os cristãos viviam, foi ler a Bíblia. E ele começou a ler o Novo Testamento de Gideões, aqueles que ficam em hotéis, aqueles bloquinho pequenino. Quando ele chegou no livro de João, capítulo 3, ele entregou a vida para Jesus. Sozinho dentro de um quarto lendo a Bíblia. E ele estava se preparando para pregar o Islã. E foi salvo. Só lendo as Escrituras. Então a palavra de Deus, ela é poderosa por si só. Amém? Ela não depende de nós para ser poderosa. Mas quando a palavra sai da nossa boca, como um profeta de Deus, como um homem de Deus, esta palavra tem poder quase que dobrada. Amém, irmãos? Vou usar essa força de expressão, porque quando você lê a Bíblia e você percebe que a mulher que recebe o profeta Elias em sua casa, perde seu filho, Elias pega a criança e começa a orar por ela, 1, 2, 3 vezes, a criança ressuscita, aleluia, e ele devolve a criança para sua mãe, a sua mãe diz algo extraordinário, ela diz: agora eu creio que a palavra de Deus na tua boca é a verdade. Porque ela pode ser mentira, mas é a palavra de Deus. O que mancha? O mau testemunho. Aleluia. Pregue a palavra de Deus dentro da sua casa. Pregue. A tempo e fora de tempo. Mas a nossa maior pregação é vivendo ela. É dando um bom testemunho diante dos homens. Sabe por que o nosso testemunho ele é fundamental? Porque é pelas nossas boas obras, não é pela nossa boa palavra. Jesus diz em Mateus capítulo 5 que é pelas nossas boas obras que nós glorificaremos o Pai que está nos céus. Não é pela nossa boa palavra. É importante aprender as Escrituras para pregar? Sim.
Mas dentro da nossa casa, eu lhe digo, vale mais o nosso testemunho do que aquilo que pregamos. Posso seguir? Pregue a palavra. Quarta ação que nós precisamos ter para que a nossa casa seja alcançada é perseverança. Quantos anos você tem de crente? 5, 7? Eu vou fazer 15. Quantos da sua família foram alcançados nesse tempo? Quantas desses que você orou já se converteu? Se não se converteu nos primeiros 5 anos, bem provável você parou de orar por ele. Porque nós desistimos. Nós retrocedemos. Não, já orei tanto, já falei tanto, agora é ele e Deus. Eu lhe digo, não. É nossa responsabilidade. Aí eu volto para o texto, em que Noé, irmãos, viveu temente ao Senhor 100 anos. Você imagina Noé pregar para a sua casa 100 anos, para os seus filhos: não se percam como este mundo, permaneça temendo ao Senhor. Eu estou construindo algo para que nós sejamos salvos. Amém, irmãos? Noé construiu algo, irmãos, só para que a sua casa fosse alcançada, e não foi do dia para a noite. Não foi. E eu lhe digo, nós cristãos precisamos ser perseverantes. Pastor, são 15 anos. Eu vou fazer 15 anos e até hoje eu continuo orando pela salvação da minha casa. Todos os dias pela manhã eu oro por aqueles que ainda não foram alcançados. Já tenho tios crentes, já tenho primos crentes, mas eu continuo orando porque ainda tem alguns perdidos. Amém? E nós precisamos ser perseverantes. 1 de Pedro, capítulo 3, verso 20. 1 Pedro 3, 20. Olha que extraordinário esse texto, irmãos. 1 de Pedro 3, 20. Você encontrou? Amém? Os quais, noutro tempo, foram desobedientes, quando a longanimidade de Deus aguardava nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca, na qual poucos, a saber, 8 pessoas, foram salvos através da água. Deus fazia o que enquanto Noé construía a arca, irmãos? Aguardava. Deus espera a nossa perseverança. Você entende? Noé era perseverante em construir algo para salvar a sua família, e Deus aguardava. Deus não estabeleceu juízo enquanto a obra não se concluiu. Amém? E eu lhe digo, ore por isso. Deus, eu não quero descer a cova sem ver a minha família salva ao Senhor. Noé, irmãos, perseverou e Deus aguardou a obra ser concluída. Você entende? A obra de testemunho, a obra de um homem temente, a obra de um homem que construía algo e estava trabalhando em algo durante muito tempo da sua vida para salvar a sua família. Deus estava em sua longanimidade aguardando. Por quê, pastor? Irmão, Deus queria destruir aquela geração, era, olha, ligeiro. Só que ele tinha um propósito diante de um herdeiro da fé. Amém? Hebreus 11, 7, ele foi herdeiro pela fé. E Deus aguardou a construção da arca. A longanimidade de Deus, dando tempo para que Noé pregasse e trabalhasse, construísse algo. E eu lhe digo, Deus aguarda de nós a perseverança em construir algo, em testemunhar algo, em pregar algo, em manifestar os frutos para que a nossa casa seja salva. Deus aguarda isso. Aleluia. Quinta e última ação que nós precisamos ter para que a nossa casa seja alcançada, não fica de fora, e eu não podia esquecer, é orar. Meu irmão, não tem como nossa família ser alcançada sem oração. Nós aprendemos a oração da conquista, sim ou não? 30 dias orando por alguém, jejuando por alguém. A gente fez, alguém se salvou, aleluia.
A gente fez e alguém não se salvou. Aleluia também. Aí a gente para de orar. A gente para de jejuar pelas pessoas. A gente para de trabalhar para que a nossa casa seja salva. Amém, irmãos? Volte a fazer a oração da conquista pelos da sua casa. Volte a buscar a Deus em oração para que a sua casa seja salva. Volte a fazer isso. Sabe por que isso é o nosso trabalho? Porque Deus deseja que todos sejam salvos. Amém? Não é um nem dois, é todos. Quando você vê Paulo pregando ao carcereiro em Atos dos Apóstolos, ele diz: creu no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Tu e a tua casa. E eu quero abrir um texto com os irmãos. Aleluia. João capítulo 4, por favor. João 4. Eu sou meio suspeito de falar desse texto de João 4, porque já preguei ele muitas vezes. Muitas vezes. O primeiro casamento que eu fiz na minha vida, eu preguei esse texto. O que é que tem a ver mulher samaritana com casamento? Um dia eu prego para você sobre isso. Mas olha algo extraordinário aqui em João capítulo 4, amém? Quero ler com você do verso 31 em diante. João 4, 31. Se você achou, diz amém. Nesse interim, os discípulos lhe rogaram, dizendo: mestre, come. Mas ele lhe disse: uma comida tenho para comer, que vós não conheceis. Diziam então os discípulos uns aos outros: ter-lhe-ia porventura alguém trazido o que comer? Disse-lhe Jesus: a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Qual obra Jesus tinha acabado de fazer? Pregar a salvação. Jesus tinha acabado de ter um papo com a mulher samaritana, e a mulher saiu de lá com a vida transformada, tinha acabado de voltar à aldeia para pregar o evangelho, amém, irmãos? Para restaurar a sua casa, a sua família. E a comida de Jesus era que a salvação alcançasse a todas as pessoas. A vontade de Cristo vindo à terra, irmãos, foi para que todos pudessem ser salvos mediante a fé. E a nossa vontade deve ser a mesma coisa. O nosso alimento diário, o nosso alimento, o nosso sustento, para que aquilo que nós precisamos viver com um bom testemunho, pregando, frutificando, irmãos, deve ser o desejo de fazer a vontade de Deus. Deus, o Senhor não quer salvar simplesmente a mim, o Senhor tem uma promessa para toda a minha casa, e eu quero trabalhar para isso. Nós gastamos força para tantas coisas, irmãos, para alcançar tantas riquezas, para alcançar tanta coisa, e não gastamos força para que as pessoas sejam salvas. Que Deus faça a obra. Deixa eu lhe dizer algo, querido. A obra é nossa agora. A responsabilidade de pregar agora é nossa. Deus já fez a parte dele. Quem convence é o Espírito Santo, mas a obra, quem deve fazer, somos nós. Ide e pregar o Evangelho. Jesus não disse: o Espírito Santo vai pregar o Evangelho. Não, é você que vai. E através de você, o Espírito Santo vai falar com as pessoas e elas serão salvas. Amém, irmãos? Os discípulos perguntam para Jesus: Senhor, o que nós vamos falar? Jesus: não se preocupem com isso. Quando vocês estiverem diante de reis, o Espírito vai trazer a vocês a palavra que deve ser proferida. Amém, irmãos? Por isso nós precisamos estar sempre buscando a vontade de Deus, para que a nossa casa seja salva, trabalhando, agindo para isso. Primeira ação, eu vou lhe recapitular para a gente ler o último texto. Primeira coisa que precisa ser feita na nossa casa: dar bom testemunho. Amém? Você quer um bom testemunho? E eu até anotei, mas eu não citei ainda há pouco. Você lembra quando o endemoniado gadareno é liberto? Os homens da vila de Gadara veem ele lá, os criadores de porcos, sentado, agora parece gente, não mais parece bicho, morando no meio dos sepulcros. Ele diz: Senhor, eu quero ir contigo. Ele diz: não,
Você tem uma obra a fazer, volta para a tua casa e diz o que Deus fez na tua vida. Vai lá e conta teu testemunho para eles. Era fazer a vontade de Deus. E a Bíblia diz que Decápole inteiro foi alcançada pelo testemunho daquele homem. É dar bom testemunho. Aleluia. Porque de mau testemunho o mundo está cheio. Glória a Deus. Segunda atitude, manifestar os frutos do Espírito. Terceira, pregar palavras. Pregar, irmãos. Pregue a palavra. A família da Darlene só nos chamava de chegou o povo da palavra. Toda reunião que elas faziam lá de aniversário, alguma coisa, a gente chegava e tinha que ter a pregação. O aniversário estava tudo beleza, tudo legal. Mas quando a gente chegava, chegou o povo da palavra. Chegamos mesmo. Chegamos mesmo. E a gente pregava. Era aniversário, tinha pregação. Se era na nossa casa aí que tinha pregação mesmo. Mas a gente ia, tinha alguns que já ficavam, chegou o povo da palavra. Pregue a palavra dentro da sua casa. Amém? Seja perseverante. Não desista no primeiro não desista no primeiro ano, segundo ano, não. Viva a sua vida inteira para que eles sejam salvos. Viva assim. Glória a Deus. E a quinta e última atitude que precisamos ter, ore. Nunca pare de orar pela salvação da sua família. Nunca. Se você deseja que ela seja salva, ore sem cessar. Amém. E por último, eu quero ler o texto de 1 Coríntios 7,16. Pedir para o Ramon colocar para nós um data show. Estamos bem na nossa hora. Primeiro Coríntios 7,16. Podemos ler juntos? Pois, como sabes, ó mulher, se salvarás a teu marido? Ou, como sabes, ó marido, se salvarás a tua mulher? Ande cada um segundo o Senhor lhe tem distribuído, cada um conforme Deus o tem chamado. Assim que ordeno em todas as igrejas. Eu vou só relatar o contexto para a gente poder concluir a ministração dessa noite. Aleluia. Versos antes, Paulo disse, o casal, um se converte, e o descrente vive bem. Por que viver bem com o crente agora? Porque ele dá um bom testemunho. Amém, irmãos? Apesar dele ter se convertido e o outro ainda não, este crente dá um bom testemunho. Que ele não se separe. Que ele não se aparte. Se o descrente tem paz em viver com o agora crente, que ele não se separe. Se o descrente, preste atenção no texto, por favor. Se o descrente, o incrédulo, quiser separar, não quero. Este irmão, esta irmã, ela é livre para se separar. Aleluia. Por quê? E aí a pergunta do verso 16. Tu sabes se ele se salvará? Marido, você sabe se o outro vai se salvar? Nós sabemos isso, irmãos? Não. Deus sabe. Deus sabe quem vai ser salvo, sim ou não? Sim. Por que Ele sabe, pastor? Porque Ele não depende do nosso tempo. Deus sabe quem vai crer, quem não vai crer. Mas isso não altera
a responsabilidade de darmos um bom testemunho. Aleluia. E sabe, a Bíblia não mente. Você crê nisso, irmãos? A Bíblia não mente. Porque o apóstolo escreveria que a mulher salva, é instrumento de salvação do seu marido sem dar uma só palavra. Isso é verdade ou é mentira, irmãos? É verdade. Porque esta mulher crente não é rixosa, não tem inveja, ela não manifesta nenhuma obra da carne. Ela é sábia, cheia de amor, longânima, paciente, benigna. Os irmãos estão me entendendo bem? Ela manifesta o fruto e o seu marido é alcançado por Deus, sem dar uma só palavra. Por isso que eu lhe digo que antes de pregar, busque viver o seu bom testemunho dentro da sua casa. Porque só de você ser mudado por Deus, transformado por Deus, a sua casa pode ser salva, sem necessitar que você pregue a palavra, mas viva a palavra dentro da sua casa. Amém? Nós somos a carta que as pessoas querem ler. Somos nós. As pessoas querem olhar para nós e ver a Bíblia, ver Cristo em nós. É isso que elas querem. Ouvir, elas ouvem até na rádio agora, aqui em Terra Alta. Todas 5 horas da tarde. A voz da Assembleia de Deus. Glória a Deus por isso. Glória a Deus por isso. Mas o que eles querem ver é crentes que vivam como crentes. Que são justos, que são tementes ao Senhor, que vivem realmente a palavra de Deus. Podemos orar? Você pode ficar de pé para nós orarmos? Você deseja que a sua casa seja salva? Trabalhe para isso. Trabalhe para isso. Pare de estar jogando responsabilidade para Deus. Se você dá mau testemunho, não, Deus vai fazer a obra. A obra é nossa agora. Ele faz através de nós. Para que as nossas boas obras glorifiquem a Deus. Manifeste os frutos do Espírito dentro da sua casa. Seja longânimo. Seja paciente. Ame. Suporte muitas coisas. Por quê? Porque você é crente agora. Você tem o Espírito de Deus. E Deus aguarda. Enquanto você está trabalhando, construindo algo para que a sua família seja salva, Deus está aguardando. Deus aguardou Noé construir a arca para salvar a sua família. Amém, irmãos? E a longanimidade de Deus permanece até hoje. Se Deus ainda não estabeleceu justiça, ceifando aqueles que são da sua família, que ainda não são crentes, vivendo dissolutamente, se Ele ainda não levou, é porque Ele está aguardando você construir a arca. Ele está aguardando você construir um ambiente onde a salvação alcance eles. Ele está aguardando você mudar a sua vida e as suas atitudes para dar um bom testemunho e que eles sejam salvos. Porque Deus quer salvar você, Deus quer me salvar e a minha casa também. Crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Pai, no nome de Jesus, que possamos agir, deixando com que a Tua palavra molde o nosso bom testemunho, Senhor. Que toda a obra que o Senhor tem feito em nós possa ser manifesta na vida da nossa casa. Que homens e mulheres sejam exemplos. Que marido e mulher sejam exemplos. Que a Tua graça e o Teu favor alcance a nossa vida ao ponto de nos mudar. E que esta mudança seja manifesta primeiramente aos de dentro da nossa casa. Que eles percebam a nossa mudança. Que eles olhem a obra que o Senhor tem feito em nós. E que no momento oportuno que o Senhor nos der, queremos pregar a Tua palavra, Senhor.
pregar a tua mensagem, pregar a salvação em Cristo Jesus, pregar a fé em Cristo Jesus, porque cremos naquele que é poderoso para fazer. E assim como o Senhor nos alcançou, éramos pessoas difíceis, de corações duros, mas o Senhor nos alcançou, assim também o Senhor fará sobre a vida da nossa família, assim o Senhor fará sobre a vida daqueles que nós temos que orar, buscar o Senhor, orar, jejuar, Deus, e que o Senhor nos fortaleça com perseverança, não importa o tempo, mas cremos que veremos a nossa casa servindo ao Senhor. Isso é fé, Senhor, e queremos viver por fé. Enche o nosso coração de temor, e assim como Noé andou com o Senhor habita em nós hoje. Nós somos tua casa, nós somos a morada do teu Espírito Santo, e queremos manifestar isso todos os dias dentro da nossa casa. Meu Deus, nos ajuda, nos oportuniza, Senhor, a alegria de ver a salvação do Senhor no meio das nossas famílias. E o que depender de nós, nós daremos um bom testemunho. Nós manifestaremos os frutos do teu Espírito. Nós pregaremos a tua palavra. Nós perseveraremos e permaneceremos em oração, para que a nossa casa e a nossa família e toda a nossa parentela seja salva em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor guarde a sua vida e o seu coração, que Ele guarde a sua família, a sua casa, que o cuidado de Deus recaia sobre você e sobre a sua família abundantemente, que Ele lhe abençoe e lhe faça prosperar em todos os seus caminhos, que o temor de Deus guarde o seu coração, que a consolação do Espírito Santo seja sobre a sua vida. Eu oro assim crendo e creio que Deus dará a você uma boa noite de descanso, renovará suas forças e satisfará os desejos do seu coração com salvação e graça no meio de sua família, em o nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Glória a Deus, irmãos. Que Deus os abençoe no nome de Jesus. Nos vemos domingo à noite, se assim o Senhor nos permitir.